E aí, pessoal, que tal mais um vídeo do especialista em Oriente Médio, Anderlast, no podcast Inteligência Limitada? No vídeo, ele fala de como os grupos terroristas veem a religião muçulmana e como eles olham os outros países que não seguem essa religião. E que só haverá paz quando todas as pessoas do mundo forem muçulmanas. E não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá ver o vídeo? Elias, cientista político, já vim aqui algumas vezes, né? 28 mil vezes e sou especialista em Israel e Oriente Médio, com ênfase no processo de paz, quando existia um entre israelenses e palestinos. Sou doutorando em Ciências Sociais e Psicológicas pela Universidade de Córdoba, na Espanha, mestre em Relações em Contra-Terrorismo pela Reichman University em Israel, e sou presidente executivo da ONG Stand With Us Brasil, que é uma instituição de educação sobre Israel e combate ao antissemitismo no Brasil. Tá certo. O que o Hamas representa, o que o Hezbollah representa é a causa inegociável e que não tem reconciliação. É uma causa religiosa, fundamentalista, que não vê nada além do que eles acreditam de acordo com a sua interpretação da religião, que é, de novo, dentro do fundamentalismo islâmico, que é uma minoria do Islã. A gente tem que repetir isso aqui. Você já trouxe pessoas religiosas que devem ter repetido isso aqui, de religião islâmica. A causa do fundamentalismo islâmico representado pelo Hezbollah, pelo Hamas, pela Al-Qaeda, por clérigos religiosos extremistas, divide o mundo em duas partes, Dar el-Harb e Dar el-Islam. Dar el-Islam é o mundo da paz. Islam significa paz, em árabe. Dar el-Harb, casa da guerra. Qual é a reivindicação que eles gostariam de ter? Lugares que o Islã controla precisam ser a casa da paz. O que é paz? Revelação. Revelação da palavra do profeta. Sim. Revelação significa aceitar a palavra do profeta e executar ipsis literis tudo que ele, de acordo com a interpretação dele, tudo que ele prega que o mundo, da forma como o mundo precisa ser regido. Politicamente, socialmente, moralmente, eticamente. Daí vem todas as regras religiosas impostas à população. Esse é o Dar al-Islam. Então, por isso que em lugares onde o Islã radical controla, a mulher é toda coberta, a mulher não pode estudar, os gays são mortos e por aí vai. Isso é representado hoje em dia no governo do Irã, isso é representado no governo do Talibã, isso é representado no governo do Hamas, isso é representado em várias outras regiões onde o Islã radical controla, o Estado Islâmico e por aí vai. Quem são os inimigos dessas pessoas? Os países árabes moderados, Que são a Jordânia, o Egito, Arábia Saudita, mais ou menos, porque a Arábia Saudita tem muita religiosidade implementada, porque há uma divisão entre controle religioso e política externa e economia. Então a família saudita deixou por muitos e muitas décadas clérigos religiosos dominarem a sociedade, e depois de um tempo isso já está começando a diminuir. Mas a Arábia Saudita ainda é um país muito fechado, apesar de que está sendo cada vez mais aberto. Tem shows, a mulher pode dirigir, a polícia religiosa foi extinta, mas ainda não é um país livre para a sociedade viver como, por exemplo, no Egito, que a mulher não é obrigada a usar o véu, né? Entendeu? Então, ainda é uma sociedade extremamente fechada, mas não é fechada como a Arábia Saudita. Mas é um governo que dialoga com os outros governos, que não é um governo que quer conquistar outros países e converter todo mundo para o Islã. Agora, na visão do Talibã, na visão da Jihad Islâmica da Palestina, na visão do Hezbollah, na visão do Talibã, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, é isso. Para poder fazer com que haja a revelação, e a paz só vai existir após a revelação, então todos os muçulmanos precisam cumprir a religião ao pé da letra. Aqueles governos que deixam a população viver de forma livre precisam ser combatidos, e é por isso que a gente vê grupos radicais combatendo países muçulmanos. Por isso que teve guerra entre o Talibã e o governo afegão, por isso que teve guerra dentro do Iraque, por isso que teve guerra civil em vários outros países, onde o Estado Islâmico acabou se aproveitando. Para quê? Para implementar a ideia deles de sociedade em cima de um governo que, apesar de ser muçulmano e árabe, não é um governo fundamentalista radical, no sentido religioso da palavra. Então a Síria é uma ditadura, sempre foi, mas não era uma ditadura
que implementava a religião ao pé da letra. As pessoas eram livres. A mulher queria sair sem véu, ela sai sem véu. Ela quer estudar na faculdade, ela vai na faculdade estudar. Isso já não era visto pelo Talibã ou pelo Estado Islâmico como algo que acharia, né? que acharia religiosa. De novo, isso é 10% do Islã. Que na Turquia também tem um pouco. Está começando a ficar cada vez pior. E aí, para terminar, o que é o Dar el-Harb? A casa da guerra. É o lado obscuro do planeta. Que é onde o Islã não domina. Que é onde eles não têm controle. E para poder fazer com que haja paz em todo o mundo, o que eles precisam fazer com Dar el-Harb? Fazer com que o Egeu, ou aquele que é não crente, se converta. E aí todo mundo passa a ser Dar el-Islam, inclusive aqui no Brasil. Então, não tem como negociar, porque a visão de mundo deles é de que para que haja paz, e a paz que eles falam não é a paz que nós aqui no Mundo Livre falamos de coexistência, tolerância, aceitação, fronteira, determinar. Não. A paz para eles é, nós precisamos todos virar o que eles são. Ou guerra. E isso é um problema. Porque o mundo tenta enxergar o Oriente Médio, eu termino meu discurso de meia hora, as pessoas tendem a entender, e de novo, os ouvintes que estão estudando a gente agora, solidários aos palestinos, solidários aos israelenses, solidários aos civis mortos no último ano da guerra, precisam entender o seguinte: existem problemas que, se a gente enxergar eles de forma superficial ou como engenheiros enxergam, problema, solução. Ah, tá bom. Qual o problema? Eu quero esse copo, eu quero esse copo. Tá bom, vamos fazer uma linha aqui, você fica com um, eu fico com outro. Não tem solução. O que o Hamas reivindica, ou que o Hezbollah reivindica, se alguém aqui puder um dia perguntar, o que vocês reivindicam? O que é o para vocês seria o suficiente? Eles não vão dar uma resposta concreta que dá para negociar. Eles vão falar, Israel deixa de existir, todos os judeus vão embora, e a gente vai estabelecer um Estado Islâmico aqui na região de tudo que é Israel e territórios palestinos. Mas e se todos os judeus se converterem para o Islã? Então o problema é resolvido. Tá vendo? O problema não é território, o problema é religião. E já veio gente aqui falar que o problema é território. Não é território, é religião. Porque se todos os judeus se convertessem em Israel, hipoteticamente falando, o problema acaba. Milagrosamente. Então, de novo, não tem solução para guerras religiosas. A não ser que a solução venha de dentro de uma reforma religiosa, onde moderados representantes da religião vão dominar a narrativa e conseguir convencer e impor que aqueles radicais serão perseguidos, serão presos, serão proibidos de pregar o que eles estão pregando, assim como o Egito conseguiu fazer na década de 20, de 30 e de 40, onde a Irmandade Muçulmana cresce radicalmente dentro do Egito, com Hassan el-Banna e Said Qutb e outros grandes pensadores da Irmandade Muçulmana, e foram presos e condenados à morte dentro do Egito, porque o que eles pregavam era a destruição do Egito moderno e a transformação da sociedade egípcia no que é o Irã hoje. Eles queriam fazer uma revolução islâmica como aconteceu no Irã em 79. Só que eles foram proibidos de fazer isso. E assim a Irmandade Muçulmana foi proibida em vários países do Oriente Médio. Foi ilegalizada. E não tem nada a ver com Israel. Isso é muito antes de Israel ser fundado. E é isso que está o problema, que as pessoas aqui, principalmente pessoas mais à esquerda no Brasil, não entendem. Não todos, mas alguns, principalmente mais radicais, que acham que a resistência que eles chamam de resistência, é uma resistência contra o imperialismo, contra o Ocidente, contra a OTAN, a favor da Rússia, a favor da China. E é uma galera que, assim, se o Hamas chegar aqui, essas pessoas vão pra cadeia. No mínimo. Na mesma hora. Não tem parada debate, gay, não tem debate, não tem eleição, não tem a mulher saindo sem véu. Não tem. Então, eles estão dando um tiro no pé em nome do combate ao que eles chamam de imperialismo, de colonialismo, quando, na verdade, quem é o país que foi o maior país colonialista daquela região? Quem é que está tentando conquistar a região e transformar tudo? O Irã. O que é esse regime que está exportando essa ideologia? O que é isso se não imperialismo? Então, assim, Israel saiu de Gaza, a gente já falou aqui em 2005, deu Gaza para os palestinos poderem criar lá
uma Dubai no Mediterrâneo e bilhões de dólares entraram em Gaza desde então, bilhões de dólares, e todo o dinheiro foi para Túnez e deixar todos os líderes do Hamas bilionários. O Ismael Haniyeh, que era o líder do birô político do Hamas, é bilionário. Deixou bilhões, 2, 3 bilhões de dólares em vários lugares do mundo. Esse é o problema que hoje a gente precisa entender. Ninguém está falando que os palestinos não têm direitos e não tem que ter dignidade, não tem que ter um lar para dizer, para a construção do seu futuro e das futuras gerações. Mas isso só pode ser feito através de eles abrirem mão da violência e abrirem mão da ideologia que prega a destruição de Israel como lar nacional do povo judeu. Quando essa ideologia terminar e uma outra ideologia subir, aonde vai continuar sendo nacional, palestino, com a bandeira e tudo mais, mas não é uma ideologia anti-Israel, anti-existência de Israel, aí a gente vai encontrar uma forma de chegar numa solução pacífica para a região. E o que está acontecendo agora com o Hezbollah é isso. O Hezbollah está sequestrando o Líbano há 20, 30, 40 anos. Ele construiu um arsenal mais forte que o exército libanês. O Líbano perdeu parte da sua soberania, perdeu o controle dos seus aeroportos e portos, perdeu o controle das suas fronteiras, amando de um país estrangeiro e atacando um terceiro país em nome de uma causa de um outro povo e colocando em perigo o próprio Líbano. Essa situação. E aí, o que vocês acham? É uma tristeza, não é? Como grupos terroristas usam a religião muçulmana. E o que é pior, aqui no Brasil tem gente que defende esses grupos, achando que eles lutam pela liberdade e a paz, mas que no fundo só quer destruir aqueles que pensam diferente deles. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu!